Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí trazendo debate sobre a partida de hoje entre Palmeiras e Vasco, partida que acontece no Allianz Parque, e os comentaristas estarão analisando aí a escalação do Verdão para o confronto de hoje, confronto de suma importância. O Palmeiras vencendo, sobe aí na tabela no Campeonato Brasileiro. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Alviverde, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o debate, vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Pagar essa dívida. O Luan e o Dudu são os dois jogadores remanescentes daquele investimento que a Crefisa fazia para contratar o jogador, que virou dívida, né? O Palmeiras pagou a maior parte já. Deve sobrar aí para o Palmeiras 12 milhões, 10 vai para a patrocinadora, talvez até vá aos 12, porque aí diminui para quase zero aí a dívida com a patrocinadora. É uma ideia dela, Leila Pereira, terminar o mandato, o primeiro mandato, sem ter dívida com ela mesma, né? Resolver a questão Crefisa, presidência do Palmeiras, isso vai ser resolvido. Ponto. Né? Tirar um fantasma da gaveta, esse aí já foi. O Palmeiras deve anunciar nas próximas horas o Riai, que é um lateral direito. Eu, inclusive, dei informação errada, que ele era meia, mas ele joga de lateral, de ala e camisa 8. A camisa dele no São Lourenço é 8, deve estar chegando. Para a zaga, o Palmeiras deu uma especulada no Bruno Mendes, tem uma possibilidade. E o 9 é a prioridade agora, é contratar mais um centroavante para poder fechar o grupo, né? Lembrando que o Felipe Anderson vai se apresentar ao Palmeiras dia 1º de julho para poder jogar a partir de 10 de julho. Felipe Anderson está de férias no Brasil, já fazendo um trabalho de preparação também, junto com as férias, para não chegar zerado no dia 1º de julho, quando ele vai se apresentar. O Palmeiras está elaborando uma minuta de acordo com a W Torre. A da Real Arenas pediu que o contrato, que termina daqui 20 anos, fosse postergado mais 2 anos por causa da pandemia. O Palmeiras está conversando com a Real Arenas para dar um desconto dessa dívida passada e manter o acordo do jeito que está, da forma que está. Lembrando que esse dinheiro que provavelmente vai entrar ao Palmeiras já está entrando mensalmente, que são os repasses que a W Torre tem que fazer ao clube pelo uso da superfície. Então, porcentagens sobre estacionamento, camarotes, shows, alimentação, tudo que a W Torre faz, ela tem um sócio, o sócio é o Palmeiras. Já fez 2 pagamentos, deve estar fazendo o terceiro agora, na casa dos 2 milhões mensais. O negócio da Arena passou dos 200 milhões. Esses dias entrou um player novo na relação. O BTG comprou a dívida da W Torre com o Banco do Brasil. Isso não altera nada a relação Palmeiras-W Torre. Lembrando que há previsão em contrato, caso a W Torre queira sair, ou caso o Palmeiras queira que a W Torre saia, ambos precisam acertar, concordar, né? Então, se a BTG quiser comprar a operação, o contrato que tem Palmeiras W Torre, o Palmeiras e a Real Arenas vão ter que concordar. E certamente a W Torre teria ou terá que ser indenizada, mas isso não é um movimento que está sendo colocado à mesa. O que tem é que o BTG comprou, precisa entender por que o Banco do Brasil vendeu com um desconto a dívida, né? É como se o Arnaldo me devesse 100 mil e o Vessa comprasse a dívida do Arnaldo por 80 mil. Mas eu continuo devendo 100 mil, só que mudou o patrão agora, não é mais o Arnaldo, é o Vessa, é muito simples de entender. Mas isso é cara, essa rusga Palmeiras W Torre começou com o Paulo Nobre, Maurício Gagliotti não deu conta, e agora a Leila Pereira está conseguindo clarear a situação. É todo o mérito dela e da gestão dela, dos profissionais que estão cuidando disso, que é o Cristiano Keller, CEO
do Palmeiras, e também da parte da W Torre, o Frazão. Esqueci o primeiro nome dele, mas é o Frazão que cuida disso lá na Real Arenas. Em termos de elenco, o Palmeiras deve buscar um 9 e talvez mais um zagueiro. Subiu o Vitor Reis, que voltou da seleção do Ramon, né? O Michel, que é o outro zagueiro. Ambos já estão treinando com os profissionais faz um bom tempo. E a bola da vez agora é o Naves, que vai jogar hoje na vaga que seria do Luan, né? Portanto, um desses dois, ou o Vitor Reis ou o Michel, deve estar no banco. O Naves entra e a contratação do Riai, o que tudo indica, pressupõe uma parada, uma saída do Marcos Rocha a partir do ano que vem. O contrato dele termina em dezembro e ele provavelmente não vai ter o seu contrato renovado, ou talvez fique mais 6 meses para o Mundial. Enfim, a contratação desse jogador argentino de 20 anos é pensando no elenco, né? No futuro também, mas já para preencher o elenco. Jogador que tem polivalência, coisa que o Abel gosta. Se vocês indicarem aí um goleiro que joga de centroavante, o Abel vai querer contratar, porque ele gosta de jogadores que fazem várias funções em campo. O jogo treino de sábado, Palmeiras contra Palmeiras, pouca coisa deu para tirar dali, né? Boa atuação do Caio Paulista, o Dudu foi bem também, o Lázaro foi bem, o Rômulo foi bem, jogando pelo lado direito, uma inversão. Ele costuma jogar pelo lado esquerdo. E tem pouca coisa assim para falar em termos táticos, não tem muita novidade. A gente está vendo aí uma parte do treinamento. A torcida ficou muito brava com o Abel, porque depois dos 10 gols que fez, o Flaco sumiu, não jogou mais, mas não jogou porque ele teve uma contusão no pescoço, que ele estava com dor e foi levando, não falou nada. Depois, quando ele disse, foi constatada a lesão, por isso que ele ficou fora. Por isso que aí eu acredito que ele volte ao time hoje, até porque é um jogador que tem a bola aérea, prepara bem. Provavelmente o Vasco vai jogar mais recuado, o Palmeiras vai insistir pelas jogadas pelo lado e precisa ter alguém de referência como centroavante. Do resto é esperar que o Veiga volte a jogar bola, que ele consiga recuperar a confiança, porque o Palmeiras precisa muito dele, cara. Essa falta de futebol do Palmeiras está muito relacionada à má fase do Rafael Veiga, que é um belo jogador. O Leonardo Santos aqui já está com a gente, Arnaldo. Faz uma provocação, hein? Só boas notícias. Agora só falta subir a régua de cobrança no futebol jogado. E temos aí o primeiro jogo sem Endrick. Agora não tem mais Endrick. Não é só boa notícia. Primeiro não, segundo. Eu acho que tem um descompasso entre o Palmeiras do futuro e o Palmeiras de hoje, né? Então eu acho que o Palmeiras reformulado, o Palmeiras pós-Endrick, o Palmeiras do Felipe Anderson, do Rai, do centroavante que chega, do Dudu, é o Palmeiras para depois do dia 10 de julho da janela. Até dia 10 tem 8 rodadas. E o Palmeiras que a gente vê hoje é um Palmeiras enfraquecido, né? Desfalcado, e tendo que solucionar em casa as questões que se apresentaram durante a temporada. Essa situação da dificuldade de marcar gols, ela acontecia com o Endrick, com o Luiz Guilherme, com um monte de opção do meio para frente e não estava funcionando. Então, esse cientificismo da reformulação do Palmeiras, ele não é perfeito. Ele tem um hiato de 8 rodadas que podem, se o Palmeiras não conseguir com a turma de casa colar nos líderes, custar o Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Então tem essa situação em que o time atual tem que dar conta para o time do futuro, do dia 10 de julho, finalizar a tarefa, né? Então tem acho que é essa questão. Eu lembro muito aqui, o Massa enumerando as opções do Palmeiras no meio para frente, e aí você vê, já saíram. A questão do Veiga tinha muito a ver com o crescimento do Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme já foi embora, né? O Endrick em campo não foi o suficiente para o Palmeiras estar na liderança do campeonato. Nem tudo é perfeito na vida. A questão econômica, começa a entrar dinheiro novo, ótimo, desde que ele seja bem utilizado e tudo mais. Lembrando, né, que mesmo essa situação
do equacionamento da dívida com a Crefisa via venda do Luan, é de uma coisa lá atrás de que o empréstimo se transformou em dívida, certo? Também não é uma coisa... É que quando o clube e o time estão ganhando, são vistas de uma forma mais... E mesmo o acordo com a WTO demorou para Dedéu, para ter um sinal. 9 anos. E nesse último tempo, embora a Leila tenha solucionado, até a gente falava, como missão, a presidente do Palmeiras tem que abandonar a postura bélica e buscar acordo com o parceiro. Foi o que ela fez depois de muito tempo, depois de guerrear publicamente com a WTO. E o Palmeiras não jogar no estádio e tal, aquela coisa toda. Há pouco tempo tinha a briga do gramado sintético lá do rolha versus plástico e tal, o Palmeiras não pôde jogar. Então, assim, o mundo encantado não existe para nenhum time de futebol. O Palmeiras tem mais boas notícias do que más notícias. Agora, em relação ao time, eu acho que mais do que o Veiga, mais do que essas mudanças agora, quem está devendo, por incrível que pareça, um pouco em 2024 é o Abel, como técnico. E ele é o melhor técnico, trabalha no futebol brasileiro, ele está devendo. E talvez agora na escassez ele consiga, como ele fez outras vezes, tirar alguns coelhos da cartola. Vamos ver a partir do jogo de hoje como isso se inicia. Minha grande referência tem sido o início de jogos do Palmeiras, em que o Palmeiras tem começado mal, invariavelmente. Vamos ver se depois de uma semana e meia de treinamentos, o Palmeiras consegue fazer um jogo bom contra um time que está muito fragilizado, né? Muito fragilizado emocionalmente, muito desfalcado. Então o Palmeiras tem uma boa chance diante da sua torcida, que vai encher o estádio, independentemente da volta do Dudu, quando que ele vai entrar, que minutos que ele vai entrar, e fazer uma boa partida, que eu acho que ele está devendo isso ao torcedor. O Palmeiras tem 6 dos próximos 6 jogos, 2 são fora de casa. Contra o Galo, segunda, e depois o Fortaleza. Então agora é a hora, né? Agora é a hora de ganhar, jogar um pouco melhor e tal. O Nivaldo Lopes aqui, fala placar para hoje no área, 0-1. Boa tarde, satisfação. Tá empolgado, hein? Nosso Nivaldo. Mas o Arnaldo falou, não, pode ser que custe essas rodadas aí, entre esse ato, entre chegada dos reforços e tal, e nessas várias rodadas aí que o Palmeiras vai ter que jogar assim. Porém, em se tratando do Palmeiras, é difícil acreditar que isso você vai cravar na pedra esse negócio. O ano passado foi o que foi. Chegou no final, ganhou 200 jogos lá seguidos e foi campeão. Fora tantos e tantos jogos que faz gol na última bola e ganha. Então, eu não cravaria que essas próximas rodadas vão ser decisivas, não sei. Antes de até entrar nesse assunto, só 2 informações. O Massa citou aí o caso do Luan. A semana que vem ele vai viajar. O torcedor às vezes fala, mas se ele vai a semana que vem, por que ele não joga? Porque o clube não põe o cara para jogar e caso ele tenha uma lesão grave, a negociação é desfeita. Por isso que os clubes retiram os jogadores que estão saindo. Porque às vezes o cara não entra muito na mente dele. A viagem é semana que vem, o jogo é hoje, não põe para jogar. Às vezes o cara já tá com a cabeça lá, já tá armando viagem, alugando aquelas empresas que mandam toda a mudança para lá. Então o cara, você tira o cara do foco ali do jogo. Uma outra informação desse vai e vem que o Massa falou, o Jorge Nicola noticiou agora há pouco que o Palmeiras subiu a oferta pelo Maurício para 11 milhões de euros, meio atacante do Inter. Era de 8, o Inter não queria, era de 9 e acaba de ir para 11 milhões. E a tendência é que o Inter agora aceite. Eu acho um bom jogador, não sei se para 11, mas eu acho que é uma boa sacada do Palmeiras. Eu acho que é um... Vem tentando há algum tempo. Um jovem, tudo, que pode fazer muita diferença. O Palmeiras está com grana, entrou muita grana extra, o Tironi ficou brincando, 60 para cá, 50 para cá ontem. Então acho que o Palmeiras tem grana para investir e aí, pelo visto, vai tentar, já tirando por 7, sei lá, de dólares lá. Acabou de vender o canhoto Luiz Guilherme. Então seria o da posição. Dito isto, o Palmeiras ele tenta fazer no brasileiro um pouco aquela coisa do queniano nas maratonas, né? Ele mantém ali uma toadinha que não é a do sprint inicial, mas guardando algum fôlego pro final. O alerta do Arnaldo é perfeito, ele só não pode deixar esgarrar, porque o Botafogo, quando dá brecha, quem estava lá perto? Quem estava lá pronto para fazer
a corrida de keniano? O Palmeiras. Mas se ele tivesse muito lá para trás, igual você falou aquele dia, o exemplo de São Paulo, esquece. Sim. Alguém tá dando brecha. Cara, eu tô tão longe de você que pode dar brecha que for, eu não vou chegar. Na prática, né, Versões, se aquele jogo do Nilton Santos empata, não tinha mais campeonato. Pro Palmeiras. Porque ele pegou 3 e tirou 3 do outro, né? Então, foi um negócio... O tal do jogo de 6 pontos, aquele dia foi muito isso, né? Foi uma noite de 6 pontos, realmente, assim, nesse sentido, de não deixar o Botafogo fazer 3. Então o Palmeiras, o alerta do Arnaldo faz parte, é correto, porque é uma data FIFA cheia de problemas, de desfalques. Vem um novo Palmeiras para o futuro, que provavelmente vai ter Felipe Anderson de um lado e Dudu do outro. Os dois não vão estar aí hoje, ao menos o Dudu desde o começo. Mas não dá para deixar ninguém esgarrar. Daqui a pouco tem um com 11 pontos, 12 na frente, e não vai ser qualquer um. Não vai ser o Corinthians com 11 pontos cheio de problema. Não, é um time que está bem, ou um time que tem elenco, ou que tem dinheiro, seja Flamengo, ou que já tem uma história agora recente mais de conquista, que não era o caso do Botafogo. O Botafogo tinha pontuação, mas não tinha as costas largas, aquele momento vitorioso. Aquilo certamente deu uma pesada ali naquela reta final. O Flamengo agora, dois Libertadores, o Atlético tem agora recentemente Brasileiro, Copa do Brasil. Então, cenários diferentes, que eu acho que são times mais acostumados com o momento do sprint final. E aí a ver agora esse lance sobretudo agora para mim, do Rafael Veiga. O Massa vem alertando o quanto ele não está bem, o quanto ele não consegue fazer o Palmeiras jogar. Aliás, muito torcedor acha que a culpa é dele por essa escassez aí que o Arnaldo fala, técnica ali de bons jogos ou de bom... Não é só isso. Não é só ele, né? O Massa fala sempre que não é só ele. Mas talvez ele possa dar uma resposta diante de um Vasco que vem aí como uma incógnita, depois de tomar a pancada que tomou, muita confusão interna, pela escalação à prévia, um Vasco tomando todos os cuidados necessários para não tomar de novo aí uma goleada de um dos candidatos ao título. Ele pega ali muito perto 2 candidatos ao título. Acho que o treinador vai entendendo que o brasileiro não é como lá em Portugal. Aliás, eu lembrei do Vitor Pereira. O Vitor Pereira dizia... lá em Portugal, ele falava em coletivos, éramos 3 grandes. Então, quando você ia jogar com um grande, você sabia que o sistema tático era para te atacar e você também tinha que tomar cuidado. Nos outros 16, acho que ele falou 15, 18 times, sei lá, os outros 18 eu sabia, era a linha baixa e eu jogava da maneira contra a linha baixa. Só que aqui no Brasil, eu pego o adversário quarta e domingo e cada um tem a sua maneira de ser, e eu tenho que estudar muito, eu e minha comissão técnica, a gente quebra muito a cabeça. E talvez o professor Boina vai entender isso aos poucos, porque não é como em Portugal, 3 assim destacados, o restante baixa a linha, marca e contra os 3. Não é assim que a banda toca no Brasil. Ontem teve uma entrevista do Sampaoli, né, no Marca, falando sobre o Campeonato Brasileiro. Ele falou assim, não tem nada parecido. Similar, né? Similar, de dificuldade. Você joga aqui, joga ali, todo mundo... Os times são muito imprevisíveis e tudo mais, tal. E a declaração só dele, só para lembrar, contextualizar, o Mancini, pelo América Mineiro, amassa o Corinthians na Neoquímica Arena, sobe a marcação, perde e pressiona 45 minutos e aquilo pega ele de surpresa, porque era o América Mineiro do Mancini e ele... Exato. E aí ele vai para a coletiva e fala, aqui no Brasil, eu sou surpreendido a cada quarta e a cada domingo. Isso. E foi bem naquele dia ali. E o Rafão fala, senhores, boa tarde. Dudu vai voltar contra o time do qual se lesionou. Verdade, né? Foi um jogo contra o Vasco que o Dudu teve a contusão séria, a contusão mais, louca, né? mais séria da vida dele. E como você disse, né, Márcio? Ele fica no banco, pode ser que entre ao longo do jogo. O Dudu, enfim, que virou o remanescente do renascimento do Palmeiras, vamos dizer assim. Mas vai continuar sendo muito útil. Seu palpite, que minuto que a arquibancada começa a pedido do 25? Pois é, isso não tem sido uma... O Abel Ferreira tem tamanho domínio sobre o ambiente do estádio, que é muito bom, mas pode ser ruim, porque de fato o Arnaldo tem razão neste aspecto, que o Palmeiras não está ainda... Não se encontrou, não se ajustou ainda, não está... Azeitou. O ano passado ajustou com os 3 zagueiros, aquele jogo contra o Curitiba. Meu Deus do céu, eu perdi ali uns 2 dias de vida. Ô, jogo ruim, cara. O Palmeiras jogou muito mal, mas a bola aérea funcionou. Tem algumas coisas que precisam voltar a funcionar no Palmeiras, o Veiga, a bola parada.
as triangulações, o Estevão buscar os jogadores. Não tem acontecido isso, sabe? Entra tal jogador. Que hoje é o... Mas hoje é o ídolo, eu acho que se tiver 0-0, já no intervalo, na hora da saída ali, aquela turminha ali atrás já vai, o Dudu e tal. Cara, é uma grande expectativa que existe e é bom a gente baixar um pouco a bola, a gente que tem essa condição como jornalista, de entender a contusão que o Dudu sofreu, de entender que isso leva tempo para adaptação, de entender que o Dudu está vindo de 3 jogos treinos, ele foi bem, jogou, já sentiu um desconforto muscular, já era para ele ter voltado um pouco antes, o Palmeiras preferiu segurar, esperar um pouco mais. Então eu acredito que ele vá gradativamente, cara, 10, 15, 20, e aí vai até ser titular de novo do Palmeiras, porque ele é muito diferente. Agora, existe uma preocupação e um olhar que é o seguinte: como ele vai voltar e aonde vai voltar? Ele vai fazer o corredor? Se ele fizer o corredor do lado esquerdo, o Palmeiras vai ter que ter um sistema, porque não vai dar para ele correr atrás do Pumita até, né, o Pumita passar que nem louco. Ele sempre se dispôs a fazer isso com o Abel, tanto que saía todo jogo, porque estava cansado. Agora vai ter que ter uma adaptação. Ou ele vai jogar por dentro, ele vai jogar como um terceiro homem, ou um quarto homem de meio campo, buscando o Veiga, ele mais pela esquerda, o Veiga mais pela direita. Aí você precisa ver o que vai fazer com o Estevão, que joga aberto. A titularidade do Estevão implica Marcos Rocha na zaga. O Marcos Rocha fecha como terceiro zagueiro e o Estevão pode ter um pouco mais de liberdade para jogar do lado direito. Então tem algumas questões táticas que precisam ser resolvidas e o Abel tem que olhar para essas questões e fazer o time jogar bem. Agora, que sem dúvida, a gente olhar, tem um jogador no Palmeiras que é essencial e que tem feito um ano muito abaixo, é o Zé Rafael. Seja por contusão, seja porque chegou o Aníbal, seja porque ele era o 5, agora chegou o 5, ele sacrificou pelo time e agora ele não está se encontrando. O Palmeiras com o Aníbal e o Zé não tem se encontrado como meio campo, né? Por isso tem jogo também por causa de contusões, ele teve 2 contusões, tem jogado o Rios, quando não é o menino que entra, e o Aníbal de 5, né? Então, existe uma ideia de que ambos possam hoje entrar e jogar bem, porque tiveram tempo de treino, parada e tal, estão recuperados. O Palmeiras vai precisar desse cara. O Zé Rafael é muito importante para o Palmeiras, muito importante. Sempre foi e continua sendo, mas não está jogando, não está rendendo. Aí você pega o Veiga que não está rendendo. Você pega o Lázaro que brilha aqui e apaga a colar. Né? O Rômulo entra bem, às vezes não. Você pega o menino Estevão, que é normal, 17 anos vai oscilar. Aí tem na frente o Rony, que a torcida não, uma pequena parte fica desesperada quando vê o Rony em campo. O Flaco machucou. Cara, tem muito ajuste. Vamos ver o Naves na zaga. Então tem muita coisa para ver no jogo de hoje, não é um jogo comum, não. Só para dar um exemplo rapidinho que o Márcio falou do Dudu, para o torcedor entender. Uma vez falando com o pessoal de comissão técnica, eles falam que o cara que está voltando de cruzado não é nem só ritmo de jogo. O seu joelho se torna uma espécie de seu inimigo e você tem que confiar nele aos poucos. Você não confia nele. Aí você fala, joga um pouquinho. Aí você, opa, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Joga o segundo jogo, mais meia hora. Aquilo vai dando confiança no outro, porque o cara não se sente num primeiro momento, nos primeiros jogos, sabe, de parar correr e parar e o joelho. Então aquilo vai sendo confiança, até que o cara fala, tá tudo bem, eu consigo, porque o cara teme de novo sentir a lesão. Então vai ter que ter paciência o torcedor nesse sentido. Aqui o Augusto fala, chega a dar sono ouvir as notícias do Palmeiras. 0 emoções no clube, só tem notícia boa e pequenos problemas pontuais. Vamos ouvir o que disse. Vocês estão aqui, aliás, vocês estão com problemas demais. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas vamos ouvir antes a sonora do Everton, o goleiro do Palmeiras, sobre esse confronto com o Vasco.
Cara, a gente, com toda a experiência que você tem no futebol, eu aprendi que todo jogo tem sua história, todo jogo você tem que construir, tem que pagar um preço muito grande para vencer. A vitória nunca é fácil. Você nunca ganha antes de começar o jogo. Você ganha disputando, você ganha competindo, você ganha fazendo sempre o melhor que você puder. E a gente sabe que é o Vasco, é uma grande equipe, é uma equipe que quer sair da situação que está vivendo e vai fazer de tudo que for preciso para que possa ser nesse jogo já. E a gente tem que fazer o nosso jogo, aquilo que a gente sabe fazer, respeitar o nosso adversário, mas se impor, com o apoio do nosso torcedor na nossa casa, fazer o que a gente sempre faz, que é um jogo agressivo, que é um jogo para frente, que é um jogo para sempre buscar o gol. E a gente espera que a gente possa aí retornar desse período de data FIFA com vitória, para que a gente possa aí se manter firme lá em cima na disputa aí por mais um Brasileirão. Estão falando sobre notícias, né? Só notícias boas, de fato, o Vasco, vem aí, é um time grande, mas vem cá, né? Acabou uma sapatada de 6-1, a torcida quer matar os jogadores. Os caras vêm com 4 pneus arriados e sem step, vamos combinar, né? Entre as notícias boas estão as não convocações do Everton e do Piquerez, por exemplo, né? Poderiam lá no início da temporada, talvez o Palmeiras contasse com essas ausências para esse período, né? E o Everton não foi convocado mais e o Piquerez acabou não indo também para a seleção uruguaia. Só uma questão, acho que é interessante, que envolve o Everton e o Dudu por tabela, que é o Palmeiras quem faz as melhores reformulações do futebol brasileiro, né? E essa sinalização do Massa para frente, né? A questão do Marcos Rocha, o Luan, vai vendo, né? O Palmeiras, e assim como faz Botafogo, tenta começar a fazer o Botafogo, e o futebol atual exige isso, por mais que a idolatria sobre os jogadores notórios, veteranos, seja eterna, a reciclagem é necessária. O Palmeiras já está pensando nos próximos movimentos, na próxima temporada, baixando a média de idade do seu time. E isso tem que ser feito. O Dudu vai um pouco na contramão disso. E a época antes da lesão, a época da renovação do Dudu foi um dos embates que o Palmeiras teve. O Palmeiras não queria renovar, lembremos, né? Pelo período que ele queria. É isso, um período maior. Porque o Palmeiras não gosta de fazer contrato longo com um jogador acima de 30 anos. Além de tudo, teve a lesão. Então, o Dudu vai chegar numa situação, no segundo semestre, que ele volta a atuar e vai ser um dos, acho que, de jogador de linha mais velho, quando saiu o Marcos Rocha. Enfim. E aí, eu acho que ele vai passar a ser, pensei muito no Márcio, tá falando, jogador especial, que vai ter que ser utilizado de maneira especial. Aquela situação dele jogar do lado do campo as 38 partidas da temporada do Campeonato Brasileiro, isso não vai mais ocorrer. Ele passa a ser não só pela falta de confiança no joelho, pela situação, pelo contexto. Um ano depois, um ano mais velho, ligamento cruzado, não vai dar para ele mais correr atrás de lateral. Então, essa, como disse o Massini, é uma das grandes incógnitas, como que o Abel vai aproveitar o Dudu pós-cirurgia. Eu não imagino que ele volte a ser exatamente o mesmo jogador. Talvez ele seja aproveitado numa função até mais... que ele possa até ser mais decisivo do que ele vinha sendo, né? O que me impressionou na era Abel-Dudu até esse momento foi como o Abel conseguiu transformar o Dudu num jogador coletivo, sendo que ele recebeu um jogador completamente individualista. Custou um churrasco aí. Para mim é arte. É o contrário do que que o brasileiro normalmente preza. Eu vi o Palmeiras do Filipão com o Dudu, era bola no Dudu, decide Dudu. Era bico ali pra frente, vai lá, saiu sozinho. O Dudu nunca mais foi esse jogador com o Abel. Ele jogou pro time o tempo todo. Aí primeiro saía de bico, depois saía não sei o que, saía todo o jogo, porque assim era o planejamento. Agora acho que vai ter que ter um segundo planejamento do Abel pro Dudu, porque ele passa a ser um outro tipo de jogador depois de tudo que aconteceu. Fala aí sobre o Dudu. O Dudu, esse bico aí que o Arnaldo falou, é verdade, estava acontecendo e custou um churrasco, né? O Abel chamou ele, vamos conversar e tal, vem cá, o que está acontecendo? Preciso que você... mais ou menos a conversa foi assim, eu preciso que você esteja 100% durante o tempo necessário. Então, se for 50 minutos, 60, 70, 80, você tem que estar 100%. Quando eu sentir
que você não está mais 100%, eu vou te tirar. Sim. Por causa do rodízio da minutagem também que a comissão técnica mas faz, isso é individualizado, entendeu? Sim. O Palmeiras entra em campo, quando o time entra em campo, o técnico, a comissão, os caras já sabem quantos minutos o cara pode jogar sem correr risco de lesão. Mas depende também do jogador. Você tem que perguntar pro jogador. Entendeu? E o Abel não pergunta coisa nenhuma, tira e acabou. Ele lembra do Hendrick, a história dele, do Hendrick? Hendrick, vai sair. Bem. Eu tô bem. Dane-se. Mandou um palavrão, vem. Entendeu? É a forma como ele comanda, né? Nesses 3 anos e meio, comandando o Palmeiras. Acho que essa é uma mudança do elenco necessária, uma reformulação necessária. Saiu o Luan, agora são 10 jogadores tricampeões da Libertadores que permanecem no elenco e o Palmeiras precisa pensar nisso. Precisa pensar também num goleiro, porque o Lomba já passou dos 40 e o Palmeiras precisa pensar... 40 anos? O Lomba, sim. O Lomba hoje é o jogador mais velho do Palmeiras. É o Lomba, o Rocha, o Everton, o Gomes... O Zé Rafael e o Dudu. 37. Não, 37. 37? Desculpa. 37. 37. Mas então, é velhinho já. Enfim. É o mais velho. É uma idade... São 6 jogadores acima dos 30 anos no elenco. O Arnaldo falou Você falou da boa notícia, né? Do Piquerez. É boa notícia em tese, né? Porque ele não tá jogando bem. Ele não foi convocado porque não tá jogando bem. Criticam muito o Palmeiras, vocês estão loucos. E... Vocês estão ficando procurando notícia. Calma aí. O Caio Paulista foi contratado para isso. Esperava-se que o Piquerez fosse voar e que talvez ele fosse sair nessa janela. E não aconteceu. Né? Nem convocado foi. Por enquanto não foi para a seleção. Então, repare como tem alguns jogadores que são muito importantes e que não estão bem. Na temporada. Aqueles que se recuperaram. O Gustavo Gomes se recuperou. O Everton se recuperou. O Marcos Rocha está fazendo o papel dele. Né? Então, falta ainda o Zé, o Piquerez, o ajuste do Veiga, como vai jogar Aníbal e Zé, a entrada do Dudu. Não é à toa que o time está sofrendo para fazer gol. Não é de graça, tá? Tem um momento de ajuste do time, que é natural. Talvez a gente não esteja acostumado a trabalhar assim com um treinador há muito tempo. E o que o cara faz certo, passa, e o que o cara não consegue ajustar, salta os olhos. É assim. Bom, sobre notícias e boas, vendas e tal, vamos mostrar aí o Luiz Guilherme oficialmente anunciado pelo West Ham. West Ham United, em português. Temos o prazer de anunciar a contratação do extremo brasileiro Luiz Guilherme do Palmeiras. O jovem de 18 anos concluirá sua transferência amanhã, quando a janela de transferências for aberta, sujeita à autorização internacional e à autorização de trabalho. Então, portanto, o Luiz Guilherme é um dos 3 do 1 bilhão, é isso? Eu não acho boa notícia isso, eu insisto. Eu nunca vou achar isso uma boa notícia. Que isso? Roubar má notícia? Claro que é uma notícia, cara. O cara mal jogou. O cara fez 1 bilhão. Ah, tá bom, então vai lá. Não é? Então vai lá, depois você gasta 1 bilhão, 12 milhões no Maurício, 12 no... Não, contratou o cara do Palmeiras. Assim, acabou de falar, o cara tava pedindo passagem, fez um gol bonitão, não sei o que, tá no outro time já. Pô, mas e a bala que vai entrar? Ah, tá bom, então eu torcer pra dinheiro, olha só, torcer pra jogador. Ah, mas não é isso? Eu acho que dinheiro não traz felicidade, mas manda comprar, né? É que o mundo perfeito, e esse caso não é o mundo perfeito, o Hendrick. O cara joga, dá algum retorno esportivo, faz minimamente uma história e vai. E deixa um dinheiro pro clube viver a vida dele. Esse é o mundo perfeito. Então, mas tudo bem. Entre o Nem mundo sempre vai ser perfeito e a bancarrota tem um meio do caminho. Não, mas o Palmeiras não tá perto. O Hendrick é um caso para mim perfeito. O cara sai com títulos, deixa dinheiro, daqui a pouco vai voltar pro clube depois pela história marcante que ele fez. Acho que esse é o mundo perfeito. O palmeirense tá como? Tá, meu Deus, vendemos. Não, sim, tá cara, eu acho que tem as duas coisas não são excludentes. Não são, claro que não. É então, óbvio hoje em que dia, desse mundo que nós vivemos, vamos lá, o relatório lá da Galápagos que saiu, não tem, como diz o Arnaldo, gueré. Tem mais dinheiro, vai ganhar mais.
Vai ganhar mais esportivamente. Vamos lá. A conta é preto no branco. Não, isso é outra discussão. Vamos falar Não, de... é a mesma dinheiro. É a mesma Não, o Luiz Guilherme em campo ou não. Vamos lá. Sim, mas é a mesma discussão. O Então, Palmeiras com mais dinheiro, fatalmente vai ganhar mais, assim como o Flamengo. Você concorda que o Palmeiras tem mais concorrentes esse ano que o ano passado? Tem, mas... O Flamengo tá melhor, tá? Sim. O Galo tá melhor, não tá? Dois times que tem o que em grana. Mas tem mais gente com grana. O Bahia tá melhor, não tá? Sim. O Botafogo tá no mesmo nível, não tá? Então, não adianta só ter dinheiro, vai ter outras pessoas com dinheiro, vai ter time e jogador. Mas o meu ponto é, com dinheiro você viabiliza esportivamente. Qual que é a política do Palmeiras para a base? Qual que é a política do Palmeiras para a base? A política do Palmeiras para a base é manter os jogadores o maior tempo possível. O Naves, que vai jogar hoje, está há 2 anos no profissional. Então, o Vanderlan está há 2 anos. É justamente possível. Tem um cara que é bom pra caramba, o cara vai embora. Então, essa vem cá, é assim em todo lugar. No São Paulo, não, no ele tem muitos minutos. Sem jogar, não. Ele jogou, ele tem muitos minutos. Ele jogou várias vezes. Mas o que se esperava dele, talvez a gente não conseguiu ver. Alguma coisa parecida com o Hendrick, em outra função. Não conseguiu render no time profissional. Agora, a venda em si, é óbvio que é ruim. Você perdeu... Você perdeu. Calma, gente. Achamos que é boa. Calma, é ruim você perder o jogador, mas você tem que olhar o outro lado. Isso. O outro lado é que o Palmeiras investe 30 milhões por ano na base e a negociação do Luiz Guilherme, só dele, paga essa conta. Então. Por 1 ano. Então, você tem os dois lados. Outros garotos vão surgir. Agora, se você não mantiver a excelência no trabalho, só o dinheiro não vai adiantar nada. Não, é claro. De 2015 para cá, o Palmeiras teve 1 ano que não ganhou nada e já estava com um burrado de dinheiro, né? Com as burras cheias. Já então, tinha... 1 ano sem ganhar não tá bom? Não tá ruim. Não estou dizendo que tá ruim. Só estou dizendo que hoje as coisas mudaram um pouco. Você tem o Menin lá, que tem dinheiro que não acaba mais. Obviamente. O Textor, que tem dinheiro que não acaba mais. O Flamengo tem dinheiro que não acaba mais. Né? O Atlético Paranaense é o clube que não tem dívida. Zerado. Se quiser contratar agora qualquer jogador, o Atlético tem condições. Do Paraná, o Paranaense. Então, você tem outros olhares. Tem o Bahia, tem o Fortaleza. Menos, né? O Bahia mais, Fortaleza menos. Mas não é mais o cenário que a gente tinha de ter o Palmeiras e o Flamengo e 18 Corinthians. É isso. Com todo respeito, Vessa. Porque o Corinthians se sabota, se auto-sabota. É um clube que se maltrata. Entendeu? Porque era pro Corinthians estar lá também. O São Paulo também gasta mais do que arrecada. O do Palmeiras, ano passado, do Brasileirão, atípico pela derrocada do líder, né? Não pelo Palmeiras, pela campanha do Palmeiras, que foi uma campanha boa o tempo todo. Ele ainda te sustenta a tese sua de monopólio esportivo de Palmeiras e Flamengo. Mas a gente já viu a temporada passada ser um pouco diferente, certo? O Flamengo não ganhou nada. O Fluminense foi campeão da Libertadores. Não ganhou nada também. 1 ano ou outro acontece. Não, mas o Fluminense, nós não estamos nem falando de Fluminense e São Paulo, nessa nova geopolítica que o Massinho está falando. Nem falando. Só que o Fluminense é campeão da Libertadores e São Paulo é campeão da Copa do Brasil. A concorrência melhora. Então você tem que continuar fazendo muito bem, é o que o Massinho está falando. Senão, você não vai estar... o que aconteceu desde que Flamengo e Palmeiras começaram a disputar pela primeira vez um título nacional foi aumentar o número de pretendentes dessa coisa toda, né? Então, os dois têm que continuar trabalhando bem, cara. Senão... Não, mas é claro, mas isso é uma premissa. Todo mundo tem que trabalhar bem. O contra-exemplo é o Vasco. A gente até vai colocar nossa querida Jéssica na conversa. O Vasco acho que ele não gastou 180 milhões e... Nessa conversa de cima, né? Então, mas quanto mais dinheiro você tem, é aquela história. Quanto mais dinheiro você tem, a chance de você errar isso passar batido é maior. O Flamengo foi capaz de errar todas as coisas possíveis ano passado. Teve até o preparador físico batendo em jogador. E ainda assim, foi para a Libertadores e foi vice-campeão de um torneio. Vamos combinar, hein? Na Copa do Brasil? Tudo bem. Errando tudo que... O Corinthians fez me fala um outro time ano, que se errar tudo que o Flamengo errou que vai ter o mesmo desempenho. Tudo bem. Esse é o meu ponto. Não, você está dizendo uma coisa que é verdadeira e ele também tá. Não tem. Não tem diferença. Tem. É claro que não. Com dinheiro você pode errar
e você vai se manter lá em isso que eu tô cima. falando. Porque eu não concordo, vai vender. Pô, vai vender, vai Não, encher a bomba cara, de dinheiro. Daqui então, a pouco mas não é resolve isso. contratar outro. As coisas têm que ser medidas, pesadas, né? O que é bom e o que andou, o que não funcionou. Vale a pena você mandar o Abel embora porque o Luiz Guilherme não jogou? Não. E claro que não. Então, assim, por mais que possa ter sido um erro do técnico, pode ser, ele já errou. Errou com o Henrique ano passado. Então, você tem que medir. Você vai levando. É um trabalho, você vai levando. Acertos e erros. Pinta aqui. Qual o valor que o ali. Guilherme foi vendido? 30 milhões de euros, 23 à vista. Tá bom ou tá ruim? 23 mais 7 de bônus. 23 milhões, tá bom ou tá ruim? Pro nossa, Tá excelente. O Palmeiras nossa- tem 100% dos direitos? para nossa, Não. para nossa, 80. para nossa disparidade da moeda, aí você faz o vezes 5, é um Vamos- negócio que... Lembremos, a gente estava falando Palmeiras de caras manteve aí, se o Corinthians 20%, vender por 13, só uma tá coisa. excelente. O São Só uma Paulo que coisa. vendeu o Beraldo por 10, 12, foi lindo. Não foi 20 paus também. Tá bom, 20, e a gente achou que foi lindo. Eu não Calma. achei lindo nada. Não, o Arnaldo não quer perder o jogador. Agora ele não vai reclamar do dinheiro que está entrando. Só Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a partida de hoje entre Palmeiras e Vasco. Verdão vai com tudo aí para conseguir uma vitória. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.